Bem-vindos ao Bondi Surf é Terapia. Para quem não me conhece, o meu nome é João Francisco Lima. Sou embaixador de saúde mental. Já fui atleta de alta competição e finjo que faço surf. Aqui é um bocadinho parecido com os nossos atletas. E um bocadinho por causa disto tudo, a Bondi decidiu desafiar-me para moderar a conversa que vamos ter hoje, em que vamos falar sobre saúde mental, sobre surf, sobre a dinâmica do que é ser um atleta e como é que isto tudo está ligado. E antes de começarmos a falar, acho que obviamente é importante terem aqui um bocadinho de contexto sobre quem são os nossos convidados de hoje. Portanto, peço, por favor, por ordem, Teresa, se quiseres começar por dar uma pequena introdução e depois por aí fora. Boa tarde a todos. Não sei se me conseguem ouvir, porque eu falo um bocado baixo. Está tudo em ordem? Pronto. O meu nome é Teresa Abraços, faço surf há 40 anos, sim, é verdade, há 40 anos, comecei de fraldas. Portanto, numa época em que não havia quase mulheres, éramos pai 3 no país todo a fazer surf e abracei uma causa de inclusão, não só de mulheres no surf, mas da deficiência. Portanto, neste momento sou voluntária e presidente da Surf Addict, que é a Associação Portuguesa de Surf Adaptado, que basicamente pomos pessoas especiais, com qualquer tipo de limitação, física, visual, cognitiva, a deslizar nas ondas. Pronto, tudo o que fazemos é gratuito, somos todos apaixonados por surf, somos todos voluntários e depois de muitos anos a competir e a fazer parte da Seleção Nacional de Surf, achei que podia partilhar esta paixão com outras pessoas que têm mais dificuldade. Pronto, está resumido, 40 anos de surf praticamente. Espetacular. José. Olá, boa tarde a todos. Sou José Mata, sou ator. A minha ligação com o surf foi muito fugaz, porque durou cerca de 3 anos e depois apanhei um susto muito grande e agora sou mais um adepto e um seguidor do que propriamente praticante, mas tenho uma ligação, tinha e tenho ainda uma ligação e um interesse muito grande na saúde mental e na ansiedade e em todas estas temáticas e identifico-me com muitas delas justamente por causa da profissão que tenho e de que forma é que eu aprendi a lidar com isso. Portanto, vou falar um bocadinho sobre isso também com vocês. Olá, boa tarde a todos. Sou a Emma Evangelista, sou psicóloga clínica e hoje em dia se calhar sou um bocadinho mais surf therapist do que psicóloga clínica porque ajudei a fundar uma associação que é a Wave by Wave. Usamos o mar e o surf como mediador terapêutico, principalmente com crianças e jovens de contextos vulneráveis. Tem sido uma viagem incrível. Fundei o projeto em 2016 com o Zé Ferreira, ex-competidor, e realmente tem sido uma viagem incrível. E o surf na minha vida também tem sido, mesmo do ponto de vista pessoal, um grande acrescente de valor. Comecei a praticar também há uns 6 anos e hoje em dia acho que já não vivo com isso. Tenho uma relação também muito especial com o mar e queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer à Bondi por esta iniciativa, Bondi Surf é Terapia, porque acho que é muito importante termos estes momentos e estas oportunidades para falar. Olá, o meu nome é Marta Passo, eu tenho 18 anos, sou cega de nascença e desde os meus 12 anos comecei a praticar surf adaptado ou parasurfing e tem sido esta a minha vida. Tenho-me dividido, como todas as pessoas de 18 anos que fazem desporto, entre o treino e a escola e tenho competido bastante e o meu grande objetivo, para além de comum a todos os atletas, de ganhar medalhas e títulos, é um bocadinho diferente, é promover o desporto adaptado, promover a inclusão das pessoas com deficiência e também falar um bocadinho sobre isso, para que a deficiência não crie medo nas pessoas que não convivem com ela, mas que aprendam que é algo natural, é algo que não é um monstro e que é algo que nós conseguimos lidar perfeitamente e também fazer com que o surf adaptado em Portugal e um bocadinho por todo o mundo seja levado a sério, entre aspas. Olá, meu nome é João Kopke, sou surfista desde que sou gente, mais ou menos. Comecei com 8 anos, fui competidor, sou competidor um bocadinho, mas agora sou mais um atleta do que um atleta. Percebi que o surf era um veículo incrível para contar todo o tipo de histórias, que era uma forma muito jovem, dinâmica, divertida, todas aquelas palavras que as pessoas gostam.
para promover mais do que tudo a curiosidade, sermos todos capazes de olhar para o mundo e acharmos que o mundo é incrível. Uma dessas muitas histórias é a história da saúde mental e acho que é por isso que estamos todos aqui. É isto. Como podem ver, painel de luxo. E portanto podemos entrar agora na conversa em si. E o primeiro tema que vamos abordar é exatamente o que é a saúde mental. É um tema que tem sido muito falado por várias pessoas, de várias maneiras, mas nada melhor do que começarmos com a definição do que é saúde mental para nos dar um pouco de contexto para a conversa de hoje. Porque assim como a saúde física, se quisermos distinguir as duas, a saúde mental prende-se num estado de equilíbrio e bem-estar psicológico, social e emocional, que basicamente nos permite viver de forma plena e saudável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que somos capazes de lidar com fatores estressores, a Emma já nos vai explicar um bocadinho o que isso é, e portanto somos capazes de superar os desafios da vida, de ser produtivos no nosso trabalho, de construirmos e promovermos, mantermos relações saudáveis e contribuirmos para a comunidade. Emma, quer-nos dar aqui... espera, esqueci-me de uma coisa, desculpem. Que é, obviamente, da mesma forma que na saúde há prevenção e promoção, mas depois também há as consequências adversas da falta dela, o mesmo se passa com a saúde mental e aí entramos na dinâmica das perturbações ou das doenças mentais, que passam por várias coisas, desde perturbações obsessivo-compulsivas, fobias, perturbações alimentares, que muitas pessoas não têm a noção que estarem associadas a perturbações de saúde mental, e depois as principais, as mais faladas, que são a depressão e a ansiedade. Nós hoje escolhemos tocar aqui no tema da ansiedade, que eu acho que é uma coisa que tem assolado a maior parte da população por várias circunstâncias e várias dinâmicas pelas quais temos passado nos últimos anos, e a Emma vai-vos agora dar um contexto um bocadinho mais estruturado do que é exatamente a ansiedade. Obrigada. Então, tentando resumir um tema que é muito vasto e no final vai haver aqui um momento para perguntas e respostas, mas acho que todos concordamos que vivemos num mundo que nos estimula ao longo dos nossos dias e das nossas noites por várias frentes, não é? E em que parece que temos que estar disponíveis a toda a hora, online, para o trabalho, para os estudos, para a família, para o que seja, e torna às vezes difícil de gerir e encontrar este equilíbrio de que o João Francisco falava. Então, o stress, ou estarmos num estado de stress, tem a ver com estarmos sujeitos a alguma condição externa a nós. Por exemplo, se for num contexto de trabalho, um deadline muito apertado, muitas tarefas que sentimos que não vamos conseguir realizar ou que nos falta apoio ou mesmo competências para fazer. Se for num contexto mais académico, uma época de exames, uma apresentação de trabalhos, e o nosso corpo começa a dar sinais, não é? Batimento cardíaco acelerado, às vezes as palmas das mãos úmidas, a boca seca. Numa situação mais extrema podemos ter dificuldade em dormir, dificuldade em comer ou mesmo em digerir aquilo que comemos, e então pode ser descrito, não é, o pico de stress como um estado entre a apreensão e a angústia. Se tudo correr bem, quando esses fatores externos desaparecerem, por exemplo, quando tirarmos férias ou quando a época de exames acabar, nós conseguimos voltar ao nosso equilíbrio. E é importante lembrar que o stress faz parte da vida e às vezes tem uma função muito importante, que é pôr-nos também prontos e alerta para responder a estes desafios, não é, que a vida nos apresenta. E, portanto, o stress não é sempre necessariamente uma coisa má. É uma coisa que também é boa e que faz parte da vida e que nos obriga a estar on point. O problema é, de facto, se estes fatores externos que nos causam esta tensão são demasiados para aquilo que nós conseguimos digerir ou gerir. A ansiedade tem aqui muitos pontos em comum com um estado de stress, mas a questão da ansiedade é que é muito mais prolongada no tempo. E, portanto, é como se, independentemente dos fatores externos, nós, ou as pessoas que sofrem de uma perturbação de ansiedade, ou as pessoas ditas ansiosas, mesmo que não exista um fator externo que nos ameace, por assim dizer, nós criamos cenários na nossa cabeça, imaginamos o que é que poderá acontecer e, portanto, vivemos um bocadinho num estado de stress permanente. E, pronto, e fisicamente isto depois também começa a ter o seu impacto e, pronto, numa situação extrema pode levar a casos de burnout e mesmo, pronto, numa situação ainda mais extrema, problemas cardíacos e outros que penso que todos conhecemos. Aquilo a que é importante estarmos atentos é, em primeiro lugar, termos uma atitude bastante preventiva
e termos um bom sistema de self-care na nossa vida para estarmos bem fisicamente e psicologicamente. E, portanto, o desporto, já vamos falar sobre isso, termos uma boa rede de suporte, lugares de pertença à nossa família, aos nossos amigos, divertir-nos, tudo isso é extremamente importante para esta gestão. E, para além disso, muitas vezes, e acho que hoje em dia é quase, talvez obrigatório, pronto, falo como psicóloga, não é? Mas os benefícios de uma psicoterapia acho que são evidentes e também são muito importantes para quadros que têm a ver com stress e com ansiedade. E, portanto, acho que daqui a um bocadinho também vamos falar em particular dos benefícios do surf para um quadro desta natureza. E não sei se muito mais pode ser dito agora ou se... Eu acho que podemos aproveitar, antes de mais agradecer o teu contextualizar da dinâmica da ansiedade e do stress, e agora nada melhor do que em primeira pessoa nós partilharmos um bocadinho de como é que isso se objetifica, não é? Como é que isso depois se concretiza no nosso dia-a-dia. Zé, queres-me falar um bocadinho sobre que situações do teu dia-a-dia é que têm mais impacto nos teus níveis de ansiedade? Sim, aliás, posso falar um bocadinho na primeira experiência de ansiedade com que eu me confrontei, que foi em palco, no teatro, e um batimento cardíaco acelerado, uma sensação de despersonalização, é quase como aquela sensação de estarmos a sair de nós, imagens do público a ajudar-me a levantar, isto tudo enquanto continuava a dizer o texto e a fazer aquilo que tinha que fazer. E aí assustei-me, porque quando tirei o curso, quando tirei o conservatório, nunca tinha sentido nada disto, e depois as primeiras vezes que senti isto foi um susto enorme, porque nesses meses seguintes acabei por dizer que não a certos trabalhos em teatro e acabei por me confrontar com a ansiedade a outros níveis, a conduzir, sempre com pensamentos muito negativos, com o batimento cardíaco a aumentar, a sensação de despersonalização. E assustei-me porque sempre foi aquilo que eu quis fazer, que eu adorava fazer, e de repente aquilo que me dava mais prazer fazer era o que me dava mais medo ao mesmo tempo. Então, felizmente, um amigo meu disse-me para procurar um psicólogo que ele conhecia, e fui falar com esta pessoa, com quem ainda hoje em dia falo, não com tanta regularidade, mas por uma questão de agenda também, de tempo. Mas foram 10 anos de terapia que me obrigaram a confrontar-me com a minha ansiedade. Eu acho que cada um também vive a ansiedade de uma forma muito pessoal, muito ligada à infância, à adolescência, o inner child. Muitas vezes eu falava sobre isto com o meu psicólogo. O que é que despoleta a ansiedade em ti? Muitas vezes nós não temos a consciência porque estamos à procura de uma coisa concreta, mas se calhar foi algo que aconteceu quando nós tínhamos 7, 8, 9 anos, 10 anos, que não ficou resolvida dentro de nós, e que depois, quando nós nos confrontamos com certas situações, por exemplo, estar em palco, onde há uma vulnerabilidade maior, conduzir, onde se calhar não temos o controle total, e elas aparecem, e a nossa primeira reação é querer fugir delas ou negar. Eu acho que das coisas mais... Eu acho que já lá vamos aí ao que fazer, não é? Já lá vamos, mas aceitar será sempre a primeira. E a ansiedade, eu continuo a ter ansiedade, acho que é bom, é sinal que estamos vivos. É como o stress também, como estavas a dizer há pouco. Portanto, eu acho que nós vamos aprendendo, nós vamos ganhando ferramentas e tentando perceber de que forma é que nós podemos tornar a ansiedade e o stress numa coisa positiva até. Se bem que, pronto, eu acho que há essa grande diferença, não é? Quando é que começa a ansiedade a controlar a nossa vida e quando é que começamos nós a controlar a ansiedade? Pegando nesse chavão, não é? Como é que... quando é que passamos a ser nós a controlar a ansiedade quando nos surge? Teresa, queres partilhar um bocadinho como é que tu abordas a ansiedade? Qual é a tua relação com os teus momentos mais ansiosos? Bom, eu acho que dos primeiros momentos de ansiedade que eu me lembro foi justamente na época em que tinha que sair de casa com uma prancha de surf e enfrentar um mundo muito machista. Sendo eu bastante tímida, sobretudo uma menina de 13, 14 anos na altura, portanto eu chegava a suar e às vezes até cheguei a desistir. Eu acho que nunca confessei isto, eu cheguei a desistir de ir para a praia e só de pensar o que era sair de casa, bem, até me estou a comover, e ouvir comentários na rua machistas
Ainda por cima, os meus pais moravam em frente ao Liceu de São João de Estoril, portanto eu tinha que enfrentar aquela malta toda que estava ali à minha porta. Nunca pensei que me vejo com isto, também nunca falei disto. Mas a maneira que eu encontrava de superar era pensar na paixão que tinha do desporto, do surf, e quase encarar como uma missão de atrair outras miúdas para o desporto e para o surf, neste caso. Acho que é a primeira vez que estou a falar disto. Podemos só dar aqui um aplauso muito grande à Teresa. Obrigado, Teresa, pela partilha. Espetacular. Obrigado. João, sinto que também tens aqui uma história boa para encaixarmos nesta dinâmica de experiências muito intensas relacionadas com a ansiedade. Ouvimos falar de cavernas, não foi? Então, isto aconteceu agora, na verdade, porque eu estou a desenvolver uma série, um conteúdo sobre sensações e dimensões que o surf traz à nossa vida, mas que podem ser vividas de forma mais intensa. Ou seja, eu quis ir entender como é que o surf pode ser vivido fora do surf, digamos assim. Como é que eu consigo levar, às vezes, o sentimento de sublime, aquela coisa que é maior que nós. Como é que eu posso viver isto fora do surf? Porque eu muitas vezes sinto isso quando estou a dar um tubo, quando estou a olhar para uma falésia imensa. Como é que eu posso viver a comunidade que o surf tem, que às vezes tem de uma forma positiva no que toca a partilharmos todas as mesmas histórias, que às vezes tem de uma forma negativa no que toca ao localismo e a outras dimensões que o surf traz, que às vezes são menos conhecidas. E uma das dimensões, obviamente, é o medo. O medo é uma palavra também muito grande, não é? Um chapéu enorme, tipo saúde mental. O que é que saúde mental quer dizer? Um monte de coisas. O medo também. E eu acho que eu não fui viver um episódio sobre o medo, eu fui viver um episódio sobre fobia, porque eu realmente, quando um elevador para e eu estou lá dentro, eu começo a entrar em pânico, a hiperventilar, a ficar com as mãos úmidas, a ficar sem a capacidade de falar. Então fui fazer uma coisa que quem tem claustrofobia deve sempre fazer, que é ir se enfiar numa caverna a 60 metros debaixo da terra. Tive que fazer um primeiro rapel de 45 metros num algar em Miradar e depois mais um de 10 metros para ir parar lá abaixo. E depois passar 16 horas dentro de uma caverna a andar quilómetros lá de baixo, às vezes em passagens em que eu tinha que me contorcer, tipo andar a rastejar e contorcer. E pronto, estou a tremer das mãos já, porque realmente lembrar-me do que é estar com uma parede aqui e ser claustrofóbico é uma coisa um bocadinho estúpido, se calhar. Mas eu quis realmente fazer isto porque às vezes estas sensações e esta maneira que nós temos de encarar os perigos, que muitas vezes hoje em dia não são perigos reais, o fight or flight, não é? Aquela reação que nós temos às vezes a apresentações, a uma chamada de telemóvel, a uma socialização quando não estamos confortáveis, a uma reunião. Isto é um mecanismo de defesa que eu acho que nós herdámos de antepassados que tinham que fugir de leões, de ursos, de penhascos que estavam a desabar em cima das suas casas. Ou seja, experientes, pessoas que eram incríveis a fazer aquilo, que me asseguraram. Não é que não ia acontecer nada, porque se a pessoa realmente partir uma perna ali, eu não sei como é que sai, até agora não há espelho que me vá dizer que aquilo era tranquilo, mas a verdade é que a gruta não ia desabar, isso não vai acontecer. Então eu quis lidar com essa sensação, porque se eu conseguisse lidar com essa sensação ali, como muitas pessoas lidam quando vão ao mar pela primeira vez, ou quando vão ao mar e o mar está um bocadinho maior, e têm que enfrentar um medo, que pode não ser um medo super real, mas já é um medo um bocadinho mais a sério do que uma apresentação, do que um telefonema. O telefonema nunca nos vai matar. Portanto, uma onda muitas vezes não nos vai matar, mas já se aproxima mais. Uma caverna aproxima-se muito mais para mim, mas não me vai matar. Sim. Eu queria ter essa sensação para poder lidar com toda esta enorme dispersão que nós vivemos todos, nas chamadas, nos e-mails, como a Emma falou, na urgência que o mundo obriga hoje, e ser capaz de dizer, ok, eu estou ansioso, estou estressado, as minhas mãos estão a tremer, eu não sei se vou conseguir fazer isto, mas está tudo bem, eu não vou morrer, não preciso estar aqui como se fosse enfrentar um urso. Foi esta a experiência e deu-me uma noção de que está tudo normalmente muito melhor do que parece estar na nossa cabeça. Se nós conseguimos às vezes ir parar ao helicóptero, olhar de lá de cima e dizer, olha, estou nervoso, ok, estou nervoso. Tocaste aí num ponto espetacular. Antes de mais, obrigado pela partilha. Que falaste aí na questão de reuniões, de chamadas, de conversas com outras pessoas, de subir para o palco.
Acho que muitos de nós já vivemos naturalmente experiências de ansiedade e de uma forma ou de outra aprendemos a lidar com elas à nossa maneira, de forma melhor ou pior. Mas como é que lidamos, ou como é que vocês lidam, ou sei como é que eu lido, quando outra pessoa nos diz a nós que está ansiosa? Zé, queres partilhar? Sim, eu acho, lá está, eu acho que há diferentes tipos de ansiedade, não é? Como estávamos a falar e que ainda agora o João falou também. Para mim, sendo uma temática já com a qual eu já lido há muitos anos, portanto, eu tento sempre perceber que tipo de ansiedade é que estás a falar. Porque quando eu disse à minha mãe pela primeira vez que tinha tido um ataque de ansiedade, a minha mãe perguntou-me o que é isso, não é? Portanto, tem 70 anos. Quer dizer, não, eu acho que muitas vezes ainda é um bocadinho tabu esta questão da ansiedade, do medo, dos nervos, do stress e da forma como as pessoas falam sobre isso. Que tipo de ansiedade é que estás a sentir? O que é que estás a sentir? É uma coisa constante? É onde há muitas pessoas que não conseguem sequer dizer o que é que está a acontecer. Às vezes não saem de casa porque não conseguem sair de casa. Ou não conseguem entrar no metro. Não dá. Naquele dia não dá. E o que é que é? E porquê é que estás a sentir isso? Há quanto tempo é que estás a sentir isso? Que fisicamente, de que forma é que isso influencia o teu corpo? O que é que sentes? Eu acho que são esses os primeiros fatores que eu tento avaliar quando falo com alguém sobre isso, e digo sempre uma coisa, que foi a primeira coisa que me disseram quando eu tive os primeiros ataques de ansiedade. A primeira coisa que me disseram é: não lutes contra, aceita, que é horrível. Mas que é um bom truque, que é tentar aceitar, é tentar lidar com isso. É aceitar que sim, estamos ansiosos. O segundo passo é tentar perceber o porquê. E depois, claro, vamos ganhando ferramentas. Fui ganhando imensas ferramentas ao longo do tempo, como a meditação, a respiração, o próprio yoga. Eu próprio comecei a tentar perceber, a tentar ganhar mais ferramentas para mesmo em palco lidar com isso. E quando me perguntam, voltando à tua pergunta, quando me dizem estou ansioso, eu acho que a questão é, como é tão importante para mim hoje em dia, eu acho que é importante nós ouvirmos essa pessoa e percebermos como, porquê, onde, quando é que começou, é esporádico, acontece todos os dias, fala. Emma, queres dar aqui um bocadinho o teu parecer? Sim, eu estava aqui a pensar que gostava de falar um bocadinho quando me dizem isso a nível pessoal e quando, por exemplo, uma criança ou um jovem partilha isso numa sessão. Bora. Assim, eu tenho um enorme respeito por alguém que diga isso. Estou ansioso, estou com medo, acho que isso é de uma coragem enorme. E às vezes tenho assim uma postura um bocadinho minimalista, que é só estar. Aceitar e estar e não ir contra a corrente. É como o agueiro, não vale a pena remar contra o agueiro. Às vezes é preciso só remar para o lado e esperar um bocadinho que vai passar. E tenho algumas pessoas na minha vida a quem eu sei que posso ligar se estiver com uma situação muito ansiosa e que também naquele momento não vão fazer, não vão exigir muito, vão só estar, porque no nosso trabalho na Wave e no trabalho com, por exemplo, uma criança que tenha passado por um susto no mar e que esteja também com uma crise de ansiedade e que muitas vezes não quer voltar a entrar no mar, nós usamos um truque que é o relate, regulate and resonate. Então, em primeiro lugar, eu tenho que me ligar à criança e permitir que a criança se ligue a mim. Às vezes basta dar a mão e ficar ali um bocadinho à espera, com calma, se a pessoa estiver a chorar, não pôr pressa, estar ali com tempo. Depois, devagarinho, começar a ajudar a regular, se a pessoa estiver a tremer ou com esses sintomas que falámos, ou a chorar, ajudar a autorregular, que neste caso é com a ajuda de outra pessoa, mas no fundo somos sempre nós que nos regulamos a nós próprios. E depois começar a falar sobre isso, que é o que nós estamos aqui a fazer, não é? A melhor coisa que nós podemos fazer pela saúde mental é falar. E pronto, acho que é isso. Bem, eu vou dar a minha perspectiva, que é, pegando em tudo o que nós já aprendemos até agora, perceber se é ansiedade devido a um fator estressor, se não é. Se a pessoa está ansiosa, não há um fator estressor, temos que naturalmente perguntar se faz terapia, não é? Porque isso é um claro sinal de ansiedade patológica e tentar encaminhá-la nesse sentido. Se houver um fator estressor, é tentar torná-lo o mais natural possível, é apenas reconfortar a pessoa, dizer: passa-se isto é normal que te cause stress, logo é normal que te sintas ansioso.
E aí, quando a pessoa começa a perceber de onde é que vem, é mais fácil lidar. Tendo em conta estas circunstâncias e tendo em conta que a maior parte de nós já esteve ansioso, eu queria perguntar, também para ver quem é que está com atenção, quem é que já fez terapia? Pá, eu fico muito contente, digo já. 1 por serem tantos e 2 por todos terem a coragem de chegar à frente. Obrigado. Segundo tema, não é um segundo tema, é relacionado com isto. Estamos aqui, a talk chama-se Bondi Surf é Terapia, portanto, pergunta chavão, surf é terapia? O surf é exercício físico, não é? Há vários, hoje viemos aqui falar de um espetacular que nos permite estar em contacto com o mar, mas o exercício físico em si, seja ele qual for, é extremamente importante para nós em todas as vertentes. Reforça a nossa estrutura muscular, os nossos ossos, as nossas articulações, vai reduzir o risco de diabetes, de hipertensão, controlar o nosso peso, mas tem um impacto muito grande na promoção e na prevenção da nossa saúde mental. Porquê? Vai reduzir o stress, ou a nossa suscetibilidade ao stress, vai melhorar a nossa memória por melhor oxigenação do cérebro, vai reduzir alguns sintomas das perturbações essas que podem ser as mais variadas, como nós falámos há bocado, e depois vai produzir hormonas tão cool como o surf, que são endorfinas e serotoninas, que são literalmente as hormonas que nos fazem sentir bem. E não há melhor forma de comprovar isto que eu vos estou a dizer, como um estudo que foi feito com mais de 1 milhão de pessoas, que disse que no período de um mês, as pessoas que tinham boas práticas de exercício físico, por norma, tinham menos 40% de dias maus por autoavaliação do que as pessoas que não praticavam exercício físico. E, portanto, no seguimento, aqui voltando à parte mais estruturada desta dinâmica, Emma, mais uma vez, exercício físico e ansiedade. Como é que estas duas coisas se ligam quase como remédio uma para a outra? Pronto, eu acho que já respondeste à pergunta em muitos pontos que abordaste, mas acho que é importante lembrar que não existe saúde mental sem saúde física, nem saúde física sem saúde mental. Nós somos seres psicossomáticos, as emoções vivem-se no corpo e, portanto, voltando aqui se calhar um bocadinho também ao tema da ansiedade, estes sintomas que nós falávamos há bocadinho, claro que a psicoterapia e o talk therapy é muito importante, mas é mesmo essencial também este self-care e, se possível, aliarmos a práticas que através do corpo nos ajudam a fazer como se fosse um movimento contrário, não é? E, portanto, aliar o desporto a algum tipo de apoio em termos de psicoterapia ou de talk therapy é, digamos, a receita ideal. Pronto, eu não sei se posso já falar um bocadinho sobre o surf, porque... Podes. De que forma é que o surf, para além de ser exercício físico, por todas as outras variáveis, tem um impacto super positivo? Pronto, eu acho que há vários desportos, aqueles que são praticados na natureza, que provavelmente aliam estas qualidades de que eu vou falar agora, mas sou suspeita, acho que o surf tem aqui qualquer coisa de meio mágico, porque para além de tudo aquilo que vamos falar é feito no mar e, portanto, permite-nos estar em contacto com o mar. Não se esqueçam que nós fazemos parte do grupo de pessoas neste planeta que tem o mar pertinho. Nunca se esqueçam de como o mar é um remédio para muitos males, às vezes só um mergulho, um passeio junto ao mar. Está comprovado cientificamente, não é preciso também sempre usar a ciência, mas a ciência comprova. Na prática de surf, o que acontece, basta nós irmos, não é, a pé pela areia até ao mar, já estamos em contacto com o campo gravitacional da Terra, que é uma coisa que nos faz muito bem. Nós estamos sempre com os alcatrões e os sapatos e as borrachas, e estar em contacto com a Terra, na relva isto também acontece, já nos ajuda ao nosso equilíbrio como seres deste planeta. Depois, entrar no mar é entrar num caldo de nutrientes, de sais minerais, que faz bem à pele, faz bem à respiração. Há íons negativos à superfície da água, que está comprovado, tem um efeito antidepressivo. Há esta libertação de hormonas todas que o João Francisco falava. Portanto, já estão a ver o que é que está a acontecer. Visualizem um surfista ou qualquer um de vocês entrar no mar. Ainda nem sequer estamos a falar da prática de surf, não é? O que acontece com o surf é que é um desafio constante e mais ou menos infinito, porque não tem fim e é feito numa superfície em movimento, que nos obriga a uma coisa extremamente importante também na gestão da ansiedade e do stress, que é o foco no aqui e no agora, que é uma técnica de mindfulness, de uma forma muito espontânea, que é, se eu quero não levar com aquela onda ou conseguir apanhar uma onda, eu vou ter que me focar. E, para além disso, põe-nos numa relação que tem uma grande oportunidade terapêutica, que nós usamos de forma muito intencional na Wave by Wave, que é
quando começamos a surfar temos que ter alguém que nos ajude. E essa figura, essa pessoa, e todas as pessoas que estão aqui ligadas ao surf sabem isso, os instrutores de surf são muito terapêuticos, não é? E criam relações muito próximas porque as pessoas ficam muito vulneráveis nas suas mãos. Então há aí uma outra oportunidade também, que é um grande benefício para a nossa saúde mental, colocar-nos em situações em que estamos vulneráveis, mesmo como adultos. E nunca é tarde para começar a surfar. Isto também é extremamente importante desmistificar. Depois, a tarefa a que o surf nos obriga exige decision making, capacidade para tomar decisões rapidamente, gestão de crise. Se eu ficar enrolado numa onda, vou ter que me gerir, vou ter que me autorregular, não é? E portanto são como se fossem mini crises que eu vou vivendo e que me vão tornar mais resiliente, mais forte, mais capaz, e a relativizar todos os problemas que eu deixei em terra. E depois tem um bombom no final, que é quando eu consigo finalmente apanhar a onda. Pronto, eu acho que ainda está para vir a descrição da sensação de que é apanhar uma onda, e especialmente pela primeira vez. Há quem use muito esta expressão do flow, que é um sentimento de equilíbrio, de comunhão com a natureza, comigo próprio, e que faz muito bem. Nós, seres humanos, precisamos de ter momentos com estas emoções. Claro que não é só o surf que proporciona experiências como esta, mas desafio todas as pessoas que estão aqui, que não fizeram psicoterapia, que experimentem, e que nunca experimentaram surfar, que se desafiem a fazer isso, porque penso que não se vão arrepender. Bem, e agora podemos... Eu gostava de ouvir, desculpem, a Marta nos fatores de ansiedade. Vamos... Podemos perguntar no fim? Podemos perguntar à Marta no fim? Temos espaço para perguntas. Mas a Marta vai intervir agora. Está aqui no guião. Era para estarem preparados. Marta, já estivemos aqui a falar de um ponto de vista muito concreto ou objetivo sobre o surf e sobre a saúde mental. Eu queria saber, da tua opinião, da tua experiência, o que é o surf para ti? O surf para mim é algo que já faz parte de mim. Eu já não consigo separar, eu já não me consigo imaginar sem fazer surf e já não consigo imaginar como é que eu lidaria com todos os outros fatores da minha vida se eu não fizesse surf todos os dias ou quase todos os dias. Eu acho que o surf é um desporto onde nós ganhamos muitas skills que nos ajudam a superar momentos mais desafiantes do dia-a-dia. É um desporto onde nós estamos sempre a cair, onde estamos sempre a levar com ondas. É um desporto que pode ser muito frustrante, mas que depois nos dá um prémio enorme, que é conseguirmos fazer uma onda, ou conseguirmos acertar uma manobra, ou cumprirmos algum objetivo. Eu acho que o surf é isto, é nós percebermos que cada desafio que nós temos, no início parece-nos quase insuperável, muito difícil de... Nós não nos conseguimos imaginar a fazer tal coisa, ou a conseguir superar um medo, e de repente, ok, eu consegui fazer esta onda. Há uma semana, ou há um mês, ou há um ano, eu nunca me imaginaria aqui. Então, é mesmo isto. E também tem outro fator, que é quando nós estamos a surfar, especialmente, isto acontece muito comigo, talvez eu tenha que ter aqui um extra de concentração, porque eu não estou a ver o mar, não estou a ver como é que as ondas estão, então tenho que estar com todos os meus outros 4 sentidos super alerta. Eu nunca sei quando é que uma onda está a vir ter comigo, digamos assim. Então eu tenho que estar num tal estado de concentração que eu não tenho tempo sequer para pensar no que está fora, nos desafios que eu tenho no mundo fora surf. Eu acho que o que de mais precioso o surf me trouxe foi isto. E queres... Posso só acrescentar uma coisa muito rápida? Acho que na tua apresentação, Marta, foste bastante humilde. A Marta é campeã mundial de surf adaptado. Espetacular. Olha, e queres-nos contar um bocadinho que benefícios, todos esses que contaste agora, do surf é que tu levas para outras coisas do teu dia-a-dia? Tipo, exemplos que te lembres, ou na escola, noutras áreas da tua vida. Tu pensas assim, foi aqui, o surf foi importante para me ensinar alguma coisa que eu posso usar aqui? Sim, o surf deu-me, acima de tudo, competências sociais que eu se calhar antes tinha, mas não tinha tão desenvolvido.
Por exemplo, deu-me à vontade para explicar às pessoas que eu sou cega e o que é que isso implica. Eu sempre falei muito à vontade disto, eu nasci cega, portanto é uma coisa perfeitamente natural para mim, mas o surf trouxe-me uma leveza diferente ao falar sobre isso, o que me ajudou, obviamente, a fazer amigos, a ajudar as pessoas a ajudarem-me, também é muito importante, porque às vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem como, e acho que o surf me trouxe também uma tranquilidade e uma aceitação que eu se calhar antes não tinha tão desenvolvida, o que é muito importante, porque as pessoas veem uma pessoa cega e quase que têm medo de perguntar se a pessoa precisa de ajuda, ou se a pessoa se está tudo bem, ou medo de interagir. E o surf ajudou-me a dar o primeiro passo, a ser eu até com as pessoas e dizer: olá, eu sou cega, mas está tudo bem e podem interagir comigo normalmente. E eu acho que foi isso. Olha, isto vai ser off-script, mas eu acho que vai ser mesmo, como eu estou a sentir à vontade, acho que vai ser mesmo importante e vai ser super enriquecedor para todos. Diz-nos lá da tua perspectiva, para as pessoas que possam ter exatamente essas hesitações que tu estás a dizer, de sentirem um bocadinho sem saber o que dizer para uma pessoa, ao pé de uma pessoa cega. Como é que tu gostas que as pessoas interajam contigo? Como é que tu achas que faz sentido as pessoas interagirem com uma pessoa que é cega? Eu acho que para isso é melhor eu contar 2 exemplos do que não fazer. Boa. Porque Também é bom. Já reduz o universo de possibilidades. Acho que é mais interessante e vocês vão perceber o que comigo a contar, as pessoas vão perceber que se calhar são coisas um bocadinho ridículas, mas que acontecem muitas vezes. Por exemplo, eu ir a um café, peço um café, e a pessoa, em vez de pôr o café à minha beira, vai meter lá do outro lado do balcão. O que me faz... o que me obriga a estar a procurar com as mãos, o que é muito difícil. Ou então pessoas que eu vou a uma loja ou a um café com os meus amigos e perguntam aos meus amigos o que é que eu quero comer ou o que é que eu quero beber. Eles não fazem a mínima ideia, obviamente. Ou mesmo pessoas que, por exemplo, já me aconteceu estar a sair da escola e ir ter com os meus amigos a um café e simplesmente um senhor chegar à minha beira, pegar em mim e passar-me para o outro lado da estrada. Eu não precisava de passar a estrada, o café era desse mesmo lado. Ou seja, aconteceu uma coisa muito constrangedora, que foi: o senhor passou uma estrada, deixou-me do outro lado, eu dei a volta e voltei a passar. E são estas pequenas situações. Eu acho que o mais essencial é perguntar com naturalidade e sem medo, porque nenhuma pessoa cega vai ficar ofendida se perceber que as pessoas se aperceberam que ela é cega. Obrigado. Olha, uma das coisas que eu guardei com muita... que eu guardei do que tu estavas a dizer foi como o surf te ajudou do ponto de vista social a sentir-te mais à vontade, a criares amizades, a conseguires construir e desenvolver essas amizades. E agora vou fazer aqui uma pergunta à Teresa, que é: às vezes há um bocadinho, também como no rugby existe, a percepção de que o surf é um desporto um bocado elitista. Sentes isto? Sentes essa percepção? Têm feito algum trabalho para desconstruir isso? Eu não considero o surf um desporto elitista. Acho que nós, na Surf Addict, somos exemplo disso. Ou seja, nós entendemos que o surf é para todos. Tenha limitações físicas, motoras, visuais, é para todos. E acho que cada vez mais o surf tem um papel nesse campo, mostrar às pessoas que a prática desportiva deve estar acessível a todos e o surf, normalmente considerado como uma atividade complicada, radical e se calhar muito negada no passado, sobretudo a este tipo de população, em que as pessoas com deficiência só tinham acesso, se calhar, a desportos mais tradicionais, não é? Ao atletismo, à ginástica, à natação. Portanto, eu acho que nós temos desconstruído isso, nós, e não só, as outras associações que trabalham o surf como terapia, têm feito um excelente trabalho. E acho que o surf é democrático. Aliás, das minhas paixões quando estou dentro d'água, eu gosto de ir metendo conversa com os outros surfistas que estão à minha volta e normalmente gosto de perguntar o que é que eles fazem na vida. E é engraçado que tanto encontro, sei lá, um CEO de uma empresa grande, como no outro dia eu conheci um rapaz que trabalha no caminhão do lixo. Portanto, eu acho que o surf não é elitista, neste sentido não é elitista, e ainda bem. E hoje em dia temos, por exemplo, o nosso Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que também é surfista,
E temos o nosso presidente, que também foi bodyboarder e que partilhou muitas ondas comigo no passado. Eu posso confirmar que isto é verdade porque acho que foi assim que eu e a Teresa conversámos, como deve ser pela primeira vez. Foi dentro da água. A Teresa veio ter comigo ali no guincho e tivemos uma conversa exatamente assim. E já agora uma curiosidade, foi na água que eu conheci o meu marido. Espetacular. Tudo pode Espetacular. acontecer dentro da água. Bem, já falámos de saúde mental, falámos do surf, do exercício físico, mas nós temos aqui, pelo menos que eu saiba, 4 atletas ou ex-atletas de alta competição e era o último ponto que nos faltava. Saúde mental, exercício, ser atleta. E fazer exercício e ser atleta são coisas completamente diferentes, pelo menos numa variável que é que faz toda a diferença, que é, nós quando fazemos exercício físico não temos qualquer exigência em relação à nossa performance. Quando somos atletas, a nossa ambição é que a nossa performance seja melhor do que a de toda a gente. E portanto aí estamos predispostos à falha, porque estamos numa circunstância organizada em que nós nos predispomos, nós dizemos eu sou bom nisto ao ponto de achar que se numa competição vou ser melhor que os outros. Portanto estamos expostos aqui a uma vulnerabilidade e também a um ritmo, a uma exigência em relação ao exercício físico que não é exatamente igual a pessoas que o praticam só de uma forma prazerosa ou de manutenção de saúde. Portanto, eu vou agora, de forma completamente aberta, dar espaço aqui à Marta, ao João e à Teresa, pelo menos. Eu posso também dar uns toquezinhos noutra dinâmica, noutro desporto, mas como é que é lidar com o stress e a ansiedade na alta competição? João, queres começar? Pode ser. Eu se calhar vou começar por dizer que não lidei assim tão bem em muitas situações com o stress e com a ansiedade na alta competição no surf. Lido-me bastante melhor talvez agora, porque tenho ferramentas que não tinha maturidade para ter quando fazia a alta competição a sério, quando fazia mundiais por aí fora, a WQS, circuito de qualificação, os mundiais júnior por seleções. Porque muitas vezes, e eu acho que foi esta a principal ferramenta que eu aprendi, e se pudesse passar alguma coisa hoje, era precisamente isto. Eu estava focado em coisas que não estavam ali comigo. Ou seja, enquanto surfistas e quem cresce com esta preocupação, digamos assim, nós queremos ser surfistas para o resto da nossa vida. Ou, pelo menos no meu caso, que sabia que queria ser atleta, que sabia que o surf tinha que ter algum papel para o resto da minha vida. Tem hoje outro que eu não conhecia e que, como a Emma disse, o surf não tem idade. Foi agora que eu descobri o papel que o surf vai ter para sempre, que é este de quando a cabeça parece que está a fazer ricochete em todos os lados, porque há tantas preocupações ao mesmo tempo, o ir à água, e eu acho que falaste uma coisa muito interessante, que é o mar dá um input. Como o mar dá input, como o mar manda uma coisa para nós e nós temos que estar ali e reagir no momento, nós somos obrigados a não estar em mais lado nenhum. E nos momentos em que eu competia, muitas vezes, não sempre, porque obviamente tive resultados, fui campeão disto e daquilo, fui campeão nacional várias vezes, quando estava no tal estado do flow, que é basicamente um estado de presença extrema, presença ao máximo. Foi isso que eu aprendi. Quando nós estamos num estado de flow, parece que começa a visão, e eu acho que toda a gente já é capaz de ter sentido isto, porque a visão fica, de certa maneira, um túnel. Nós vemos exatamente, não só sabemos aquilo que estamos a fazer, não só estamos concentrados naquilo que estamos a fazer, como estamos desconcentrados de outras coisas ao ponto dos nossos sentidos se alterarem, ao ponto de nós começarmos a ver aquilo que está à nossa frente e a descredibilizar totalmente o resto. É um túnel, é literalmente um túnel visual. Visual ou outros sentidos, mas lá está, no meu caso a visão é o sentido, não é? O que eu consigo ver. Então o que eu ouvi da Marta foi lindíssimo, porque deve ser super gratificante ter outros sentidos também tão Marta, apurados a esse ponto. Queres pegar nisto ou não? Posso pegar Sentes nisso? esse sentimento de túnel? No meu caso, eu acho que a relação que o João tem no surf com a visão, eu substituiria pela audição. Eu acho que é o sentido. A audição e o tato. Eu acho que para substituir a visão, digamos assim, eu tenho que conjugar estes dois. A audição para ouvir o mar e para perceber o que é que ele me está a pedir. E o tato para quando vou na onda, para sentir onde é que tenho que dar a batida, onde é que tenho que fazer um cutback, onde é que tenho que fazer X manobra ou alguma coisa. Eu acho que estes dois sentidos equivalem mais ou menos à visão. Então, e em relação ao stress e à ansiedade, quando estás nas competições, quando vais disputar uma final para seres campeã mundial,
O que é que se está a passar? É difícil. Eu tive todo um processo. A primeira fase foi eu aceitar, ok, estou ansiosa, ou estou com medo, ou estou desconfortável nesta situação. E a segunda, que também foi muito importante, foi dizer. Dizer, em primeiro lugar, ao meu treinador, que está sempre comigo na água, que é os meus olhos na água, e é muito importante que eu tenha esta capacidade de lhe transmitir isto. Porque nós, apesar do surf ser um desporto individual, no meu caso, transforma-se num desporto de equipa. E ele tem que saber exatamente o que é que eu estou a sentir para conseguir jogar também com essa situação. Mas dizer isto é bastante difícil. Mas foi um processo que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo e eu tenho muita ansiedade antes dos hits e eu sei que tenho que fazer uma onda nos primeiros 5 minutos. Se eu fizer essa onda nos primeiros 5 minutos, a minha ansiedade desaparece completamente e entra, lá está, a tal parte do flow. E foi este o meu processo de descobrir o que é que funciona para mim e o que é que não funciona. Olha, vou pegar aí numa coisa que tu disseste e vou dar aqui a minha perspectiva, não no surf, mas no rugby, que foi o desporto que eu pratiquei de alta competição. E eu sentia um bocado exatamente isso que tu estás a dizer. Eu estava super ansioso até o momento em que fazia a primeira intervenção no jogo, se fosse de que forma fosse, porque o rugby é um bocadinho mais complexo na quantidade de coisas que se pode fazer. Mas eu tinha uma dinâmica engraçada com a minha ansiedade em relação aos jogos, ou em relação aos momentos de competição, que era... eu percebi que essa ansiedade vinha do facto de eu querer fazer as coisas bem, de eu não querer falhar. E havia dias em que eu, por alguma razão, não me sentia ansioso. Tipo, 2 ou 3 dias antes, normalmente eu sentia-me ansioso. E havia vezes que, por alguma razão, não sentia. E aí sim é que aparecia uma ansiedade patológica do género. Eu devia estar ansioso, eu não estou ansioso, o que é que está a passar? Isto vai-me correr mal. E começava a entrar numa espiral porque não estava ansioso, ou seja, não estava a ter reação ao fator estressor, e isso é que me estava a causar stress sem haver razão nenhuma para isso. Uma coisa que eu aprendi a fazer, especialmente nesses momentos, quando nós estamos a fazer coisas que nós sabemos que gostamos e por serem tão importantes para nós, levam-nos a ficar ansiosos, e estava a conversar sobre isto com o Zé há bocado, é tentarmos, em vez de tentarmos reduzir a nossa ansiedade, reduzir a intensidade desse sentimento, permitir-nos mudar a nossa percepção para a intensidade desse sentimento. Portanto, de forma muito estruturada, em vez de tentarmos variar a intensidade da nossa ansiedade, é tentarmos variar a valência dessa ansiedade. Em vez de ser uma coisa má, em vez de vermos como a possibilidade de falhar, olharmos para ela como eu estou ansioso porque isto é importante para mim e, portanto, como é importante para mim, eu estou a ter a oportunidade de fazer uma coisa que eu gosto, que é relevante, que eu sinto que vai ter impacto, isto vou tentar transformar em entusiasmo, em energia positiva que me vai permitir ter sucesso no que eu estou a fazer. Teresa. Bom, ansiedade na competição, claro que senti. Embora, mais uma vez, na época, se calhar a minha maior ansiedade não era causada pela necessidade ou pelo desejo de ter um resultado, um título ou qualquer coisa, em primeiro lugar, mas muito por aquilo que eu falei, ou seja, o provar perante aquele público masculino que nós conseguíamos surfar e a um nível já bom, não é? De campeonatos. Daí que a ansiedade foi-se mais essa ansiedade de género, não sei que se pode dizer isto. A maneira de superar, mais uma vez, era pela paixão que eu tenho pelo surf e pelo prazer que eu tinha de estar na água, porque a minha vida, na época, não podíamos ser profissionais de surf, portanto, aqueles momentos na competição eram preciosos. Eram momentos que eu não estava ou na faculdade ou, posteriormente, a conciliar com um trabalho bastante exigente. Portanto, era uma forma de superar. Eu valorizava aquele momento, mesmo o momento que estava no hit, era aquele bocado livre que eu tinha para surfar. Porque o resto eu estava ou enterrada em trabalho ou a estudar, pronto. Boa. É isto. Pronto, falámos de saúde mental, de desporto, de ser atleta, falta-nos falar de Bondi. Quero uma salva de palmas, por favor, à Teresa, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje. Obrigada. Não estava à espera deste convite assim, mas sim, já estamos a chegar ao final e acho que aqui em representação da Bondi, obrigada e espero que tenha sido tão gratificante para vocês como foi para mim ouvir todas estas partilhas, porque de facto é partilhar que nos relacionamos e que percebemos que não estamos sozinhos nestas lutas diárias que vamos enfrentando
e que cada vez mais é importante perceber isto e que, no fundo, arranjamos aqui armas e estratégias para isto mesmo. E acho que... obrigada por terem partilhado um bocadinho de vocês com todos nós. E pronto, convido-vos agora também, vamos passar a ter aqui um concerto também com a Francisca Costa Gomes, a desfrutarem também dos nossos cocktails e deste fantástico sunset aqui no São João da Caparica. Obrigada e obrigada a todos. Como prometido, temos aqui um bocadinho de tempo para perguntas, se alguém quiser fazer, sintam-se à vontade. Boa, temos aqui já uma primeira pergunta. Alguém pode levar... Boa, obrigado, Zé. Ora, boa tarde. Boa tarde. A minha questão vai de... assim, eu sou enfermeira, sou especialista em saúde mental. Tive agora com um contacto agora recentemente com a Teresa Abraços, porque estou a terminar um curso de treinadores de surf. Isto porque... Não me estou... Eu acho que está desligado o microfone, ou não? Desculpa. Pronto, Boa. vou pôr Impecável, a questão, tá agora já dá. Pronto, como eu estava a dizer, eu trabalho na área de saúde mental, sou enfermeira e agora recentemente estou a acabar o curso de treinadores de surf e conheci a Teresa Abraços pelo meu interesse no surf adaptado. E se calhar punha a questão a vocês, quem quiser responder, que conselhos dão a uma futura treinadora de surf com a intenção de se calhar promover a saúde mental ou no surf adaptado ou na população normal? Qual é o vosso conselho? Posso? Então, nós hoje falámos aqui do surf, não é? Que qualquer pessoa pode praticar, mas é muito importante falar nas questões de segurança física e segurança emocional, e quando o objetivo é mesmo um objetivo terapêutico, como eu falava há pouco, que sejam de facto técnicos qualificados e que haja um modelo de intervenção, um pensamento sobre qual é o modelo de intervenção que se adequa àquela população ou àquele quadro ou àquela patologia, vá, por assim dizer. Quem tiver um interesse e tempo, no portal da International Surf Therapy Organization estão as mais de 100 organizações à volta do mundo que usam o surf com fins terapêuticos, e é absolutamente inspirador. Por exemplo, com veteranos de guerra nos Estados Unidos é considerado uma das intervenções essenciais no tratamento de stress pós-traumático e na área do autismo. Assim, existe uma diversidade de intervenções e estão lá também definidos quais são os critérios que passam a considerar que uma intervenção pode ser considerada uma intervenção em surf therapy. E, portanto, fico muito contente que esteja a fazer esse percurso. E acho que é o melhor conselho que posso dar, porque de facto existe esta organização internacional que desde 2017 pretende partilhar também as melhores práticas nesta área. Força, à vontade. Força, Zé. Eu disse que ia haver tempo para perguntas. Há uma imagem que eu tenho de ver a Marta no HIT, na Califórnia, ir contra um poste de madeira de um cais. Isto é, e eu pela primeira vez pensei, caramba, será que eles não têm sequer comunicação, o treinador com o atleta, porque indo o atleta para a frente, isto é, o treinador ficou atrás e as orelhas estão a ouvir o que está a chegar. Como é que manejaste essa situação? Chegaste a bater mesmo? Eu pelo menos vi-te cair na televisão. Como é que foi, Marta? Conta-me lá essa experiência e se é possível que realmente os treinadores e os atletas tenham a possibilidade de comunicar de outra maneira, não é? Obrigado. Isso foi uma experiência que eu agora acho engraçada, mas na altura se calhar não achei tanto. Aquilo era uma praia onde tinha um pier e onde é que eu estava a tentar apanhar era uma esquerda que ia acabar exatamente no pier. Só que em competição, no surf adaptado, o surf adaptado está muito no início. Podemos comparar com o surf normal há 30, 40 anos. Ou seja, as regras ainda
ainda não estão completamente definidas e para já não é possível aos treinadores, na minha categoria, na categoria dos cegos, comunicarem, usar, por exemplo, algum tipo de intercomunicador que nós usamos muito nos treinos, mas em competição não é possível. O que, na minha opinião, devia ser possível tanto o contacto físico como a comunicação, porque são fatores essenciais para o treino de qualquer pessoa cega. Eu preciso do tato porque eu preciso perceber, é através do tato que eu percebo muitas das coisas que são precisas para o surf. E nós nos treinos usamos muito. E é preciso a comunicação para não acontecer o que aconteceu. Se nessa situação o meu treinador, nós estivéssemos a usar algum tipo de walkie-talkie, como nós usamos nos treinos, não teria acontecido porque ele tinha-me mandado fazer o cutback mais cedo. Não aconteceu e acho que o que aconteceu comigo pode servir de base para, quem sabe, um dia as regras se alterarem, mas para já isso não é possível. Que anda pinta. Mais alguém? 1, 2, 3. Boa. Bem, então, tomo aqui a rédea do microfone outra vez. Quero agradecer mais uma vez, Teresa, à Bondi, aos oradores, a mim e, sobretudo, a vocês, pelo vosso interesse, pela vossa curiosidade. Portanto, obrigado genuinamente por terem feito parte connosco deste Bondi Surf é Terapia. Divirtam-se.